No Teatro em Cena de hoje, eu estou conversando prazerosamente com o ator Armando Babaioff. E aí, Armando, o que é ser operário do teatro? Então, a minha resposta é muito simples. A minha mãe trabalha numa fábrica. Não tem nem porquê. Até hoje ela trabalha numa fábrica. Minha mãe é costureira. Não tem nem porquê eu ir para esse lugar. Não combina. Não combina. Eu estaria mentindo. Eu estaria sendo uma outra pessoa. Uhum. Não que eu negue ou deixe de ir, até porque eu gosto, na verdade, de circular. Eu gosto de frequentar, eu gosto de estar nos lugares. Agora, ser um ator focado com esse único objetivo de glamour, de fama, isso é tão efêmero, isso passa tão rápido. Se fosse o objetivo dinheiro, isso também, se você parar para pensar, se você quer dinheiro, acontece. Vai, você só vai viver talvez de coisas que não me interessem, que não me acrescentem. Tudo é uma questão de escolha, uma questão de opção. E pelo fato de ser insistente dentro desse lugar, e pelo fato de ter entendido muito cedo que eu queria ser ator, e que minha mãe, por ser costureira, não iria me ajudar, e por entender que na minha família ninguém trabalha com isso, e por não ter dinheiro, e por estudar em escola pública a vida inteira, eu já tinha certeza de que eu teria que fazer por mim mesmo. E que ninguém iria fazer isso por mim. E que se não fosse eu, nada aconteceria. Então, se não sou eu a carregar um cenário, quem é que vai carregar? Ninguém. E eu faço isso até hoje. Isso é muito bacana, porque vai te dando uma real dimensão do que é a sua profissão, né? Quer dizer, do que é ser um profissional, não é nem do que é a sua profissão. E o valor das coisas. Profissional e o valor das coisas. Você citou a sua mãe aqui, que trabalha numa fábrica, e lá atrás você citou que no almoço ela fez uma referência ao seu trabalho. E aí eu te pergunto, seus pais te apoiaram quando você veio com essa ideia de ser ator, já que você acabou de dizer também que não tem ator na família e que ninguém poderia realmente te ajudar, porque não tinha ninguém do meio. Como que eles reagiram a isso? Sempre com um pouco de apreensão. Minha mãe disse que a única coisa que ela poderia deixar para mim era a minha saúde dental e a minha saúde. Era a única coisa que ela poderia garantir com relação a isso, mas que de resto eu teria que trilhar meu próprio caminho, que eu teria que encontrar esse lugar. Eu deixei minha mãe muito preocupada, várias vezes, porque eu saía de Jacarepaguá para fazer teatro em Niterói. Eram 2 ônibus e uma barca. Eu ainda usava blusa de escola pública porque eu não tinha dinheiro para pagar esse transporte para ensaiar uma peça em Niterói. Isso era uma loucura. Eu chegava em casa depois da meia-noite, isso com 15 anos, 16 anos. Minha mãe ficava nervosa. Mas ela sempre confiou muito em mim. Mas apoiaram? Acho que mais do que apoio, confiaram. Nunca ninguém questionou. Nunca minha mãe questionou, inclusive, o que eu estava fazendo, que eu podia estar fazendo outra coisa. Eu dizia que era teatro. Eu tinha 14, 15 anos, ia fazer teatro em Niterói. Que mãe que, tudo bem, meu filho, vai, você é de Jacarepaguá. Morava na Retiro dos Artistas. Então, confiança. Confiança. Minha mãe sempre trabalhou comigo e com a minha irmã a confiança. A confiança em si e a confiança neles. Não tinha celular nessa época. E ela foi uma mãe valente, hein? Muito. Eu ficava esperando o ônibus na Central do Brasil. Incrível, incrível. Você deve muito a essa a confiança dessa sua mãe. Porque ela poderia ter embarreirado, não que você não pudesse ganhar esse tempo depois. Nunca disse não. Mas acreditou, apoiou. Nunca disse não. Mas também dizia, não sei, não posso te ajudar. Mas sempre falou, meu filho, mas você tem que ter um plano B, você tem que fazer uma outra coisa. Meu pai me deu inscrição para todas as escolas que você pode imaginar. Colégio Militar, Federal de Química, Cefet, eu fiz prova para todas. Eu sou formado em construção civil. Eu fiz segundo grau. Exerceste alguma vez na vida? Sim. Trabalhei fazendo recadastramento para a Prefeitura de Niterói. Olha, caramba, hein? Durante 6 meses. Foi meu estágio, depois acabei ficando um pouco nesse emprego. Fiz a reforma do meu apartamento também, eu que assinei a reforma. Serviu para alguma coisa, tá vendo? Sou curioso. Além de tudo. O que é determinante para você como ator para aceitar um papel e para seguir teu caminho? Uma boa coxia. Um bom texto e uma boa coxia. Boa coxia. Preciso de harmonia. Eu trabalho na base da harmonia. Eu trabalho na base do amor. Se não for um ambiente desse jeito, eu não consigo. É muita exposição. A gente fala muito da gente. Por mais que o público ache que a gente está recebendo uma entidade, eu não estou recebendo ninguém. Sou eu que estou ali. Sou eu que estou falando. É trabalho, não é um... É trabalho. Eu sei o que eu estou fazendo, do início ao fim. Por mais que pareça, não. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu gosto de enganar.
Meu barato é esse, meu barato é mentir. Mentir bem. Esse é o barato. Mentir bem. Não à toa, nasci no dia 1º de abril. Ó, é mentir bem, né? Então, um bom texto aliado a uma boa coxia, isso... ajuda bastante. Muito. E você também é produtor, como você falou, que é uma faceta que no Brasil é dificílima, né? Talvez um facilitador para você como ator, para fazer talvez o que você pense em fazer, mas por outro lado ela é complexa porque é difícil produzir no Brasil. O que te motiva a produzir? A dificuldade. Quanto mais difícil, mais me interessa. Quanto mais eu não sei, mais eu quero saber. E o que é mais complexo na produção para você? O que é mais complexo é administrar os outros. E você consegue ocupar bem esse lugar? Produzir um espetáculo e estar nele como ator? Tento na maior parte do tempo, tento ser controlado na maior parte do tempo, mas confesso que Tom na Fazenda me consumiu muito a ponto de eu quase entrar em colapso. De estar no palco e tendo que escolher a foto do programa da peça. Esse momento, quando eu me vi nesse lugar, há 2 semanas da estreia da peça, eu falei, não, agora não dá mais. Agora não dá mais. Mas eu consegui. Até ali, até 2 semanas antes da peça, eu estava no controle de tudo. Ali eu pedi, por favor, agora... Alguém te ajuda, em geral? Sim. É porque somos todos amigos. Gustavo Vaz, que faz a peça comigo, é meu sócio na BGV, que é a nossa produtora, que a gente inventou para poder produzir os nossos próprios espetáculos na época que a gente ia acabar de sair da Martins Pena. Foi por causa desse nosso encontro que nós fizemos o espetáculo Na Solidão dos Campos de Algodão, que foi patrocinado pelos Correios, direção do Caco Ciocler. Essa peça para mim foi um divisor de águas, porque não sabendo nós fomos lá e criamos, e aconteceu um espetáculo de proporções gigantescas que eu não imaginava que seria possível. Então, depois do Na Solidão dos Campos de Algodão, fazer qualquer outra coisa que fosse um pouco mais simples que aquilo, eu já sabia que seria possível. É uma peça que nós construímos um cenário, eram 22 containers, e a peça acontecia dentro desses containers, que estavam dispostos em 2 andares, onde o público sentava, e nós fazíamos a peça em cima de 5 gangorras de 10 metros de comprimento, um cenário belíssimo da Bia Junqueira. E quando eu vi o cenário que tinha sido desenhado no computador, em 3D, ali, eu falei, gente... olha o que a gente fez. Então, essa dificuldade de achar que não consegue, para mim isso não existe. Não existe. Então, quando a gente começou a produzir, foi nessa ideia mesmo, da gente construir os nossos próprios trabalhos, os nossos próprios passos. E aí veio um espetáculo logo em seguida, que foi O Que Você Mentiu, Acredito, com direção do Rodrigo Portela. E o Tom na Fazenda foi algo também que era uma forma eu estava procurando um texto, algo que dissesse alguma coisa, para mim, principalmente. E quando eu comecei a ler essa peça, que aconteceu de uma forma muito... Foi um acaso? Foi muito. Falando como amigo sobre não o filme. Não era, tipo, você estava querendo falar sobre esse tipo de assunto, não foi isso? Um amigo falando de um filme me perguntou se eu tinha visto o Tom na Fazenda, do Xavier Dolan, que é um diretor canadense. Eu falei que não, e ele falou, acho que é baseado numa peça de teatro. Eu falei, então nem me conta, eu quero ler. No mesmo dia, eu cheguei em casa, achei o texto na internet, li no computador. Enquanto eu lia a peça, os personagens na minha cabeça já eram Kelsey, Gustavo e Camila. Isso é muito bacana. Há 4 anos atrás, já eram essas pessoas. Já era o Rodrigo dirigindo, já era a Aurora dos Campos e o Tomás, no cenário e na iluminação, já era o Bruno Perlato, a ficha técnica. Você já estava com a ficha técnica pronta? A mesma. Incrível. A mesma. E todos amigos. E todo mundo topou. O que te chamou mais a atenção nesse texto, que é belíssimo, que trata de assuntos muito delicados, de assuntos que ainda se tem bastante preconceito, a gente diz que não, mas todo mundo, você sabe disso, a sociedade é preconceituosa. Vocês tratam de assuntos delicados de uma forma muito bacana. O seu trabalho, já disse a você em off, digo de novo, é extraordinário. É um trabalho raro, que você consegue coisas que poucos artistas conseguem. Você está numa estatura quase do varão perfeito, vamos dizer assim, sabe? Em cena é bárbaro. Contracena com um cara que é sensacional. O Gustavo também, eu acho que está numa das suas melhores performances, se não a melhor. Todo o elenco é bárbaro. A Kelsey faz um negócio incrível, um trabalho incrível. É uma das melhores atrizes desse Brasil. Muito. Nossa, aqui um beijo para ambos. Os dois são fantásticos. Então,
Como é que foi mexer nesse assunto, num assunto difícil, um assunto delicado e que muito provavelmente, não sei se te causou algum problema para conseguir patrocínio, Sim. porque, né, numa sociedade como a nossa, a coisa fica mais difícil, né? Foi incrível o que aconteceu com a Oi, através da curadoria do Roberto Guimarães. O Roberto teve muita sensibilidade em entender que esse tema era muito pertinente, que a gente precisava falar sobre isso. Mas antes de chegar na Oi Futuro, eu levei todos os nãos possíveis e inimagináveis. Até porque as nossas leis de incentivo, elas favorecem mais as empresas do que os artistas, e a gente sabe que ela precisa ser revista, etc, etc. Eu recebi várias mensagens enquanto eu estava produzindo, junto com a Milena Monteiro, que é a produtora e amiga pessoal, fez faculdade comigo na Unirio, só tem amigo. Respostas como: o projeto ele é arrojado demais para a empresa é conservadora demais para esse projeto. Isso foi uma coisa que me assustou. Eu não conseguia entender como é que uma empresa não poderia dizer sim para essa peça. Mas porque você acha que o foco do olhar das pessoas está muito sempre nessa questão de gay, se homofobia, tratar de homossexual, não tem de interesse. uma história de um homossexual? Não tem interesse. E o que está ao redor não importa. Não tem interesse. Isso? Não tem interesse. Não tem interesse. Pessoas morrem por causa disso. Pessoas morrem por causa da sua própria sexualidade. Pessoas morrem porque estão usando saia. E algumas pessoas acham que ela deveria estar usando calça. Pessoas morrem pelo simples fato de serem quem são. E já me antecipando aqui... E foi isso que te motivou antes de mais nada, seguir adiante. quando eu li esse texto pela primeira vez, o autor escreve um prefácio que é algo que é um... No final do prefácio dele, o Michel-Marc Bouchard, o autor, ele escreve: homossexuais aprendem a mentir antes mesmo de aprender a amar. Tá dito, né? Eu comecei a ler a peça e essa frase ficou na minha cabeça. Homossexuais aprendem a mentir antes mesmo de aprender a amar. E você quis dar voz a essas pessoas, seria isso? Essas pessoas não, a todos nós. Sim, mas... Não é porque a televisão fala sobre questões relacionadas à violência, à comunidade LGBTQ, que alguma coisa está sendo feita. Não é porque a gente lê no jornal que alguma coisa está sendo feita. Então conhecimento não resolve o problema. Não, a ação resolve o problema. A gente precisa efetivamente fazer alguma coisa. E se eu tenho algum lugar, que é o meu lugar de discussão, é o palco. É ali que eu preciso falar sobre isso. Não é no Facebook, não é assinando... O manifesto, simplesmente. Não. É onde você está, é no seu lugar de atuação, né? O que te inquieta como ator? O que me inquieta como ator são as injustiças, as indiferenças, a dificuldade que a gente tem em dizer quem a gente realmente é. Isso me incomoda muito, me incomoda ver amigos que se colocam num lugar de conforto, numa zona de conforto, pelo simples fato de estarem preocupados com o que o outro vão pensar, o que o outro vai pensar dela. Isso me incomoda muito. Eu só queria viver. É tão difícil, né? Sendo quem é. Só Cada isso. um vivendo mais nada. A sua forma, a sua maneira, né? Na verdade que acredita. Sim. Ser ator é? Nossa, isso aqui é uma roupa. Ser ator é, no Brasil, sofrer. Com as políticas de incentivo, com essa política de merda que a gente vive. E pessoalmente? É uma realização. E o espetáculo inesquecível qual seria? Uou, espetáculo inesquecível. Não necessariamente que você tenha feito. Tá. Um espetáculo inesquecível da arte de subir em telhados do Armazém, da Companhia Armazém. Mandou bem. É o meu favorito deles. Mandou bem. Mas tem vários outros. E eles são ótimos também, né? São maravilhosos. Tom na Fazenda é um espetáculo, tá? Literalmente. Agora, no trocadilho, é um espetáculo. Eu quero mostrar de novo o livro, que já saiu aqui, do espetáculo, que é, como já dissemos, maravilhoso. Fala aí a ficha técnica enquanto eu estou mostrando. Esse livro foi uma felicidade a gente ter feito essa parceria com a Cobogó, que tem uma curadoria muito boa de textos de autores contemporâneos, e eles toparam e compraram esse barulho, vamos lançar esse texto. E é a minha tradução e é muito bacana porque é um registro histórico do que nós estamos fazendo em 2017, 2018 no Rio de Janeiro. É a primeira vez que esse autor é montado no Brasil. E vamos combinar com casas lotadas, felizmente, sempre em todos os lugares. Isso é muito bacana, muito, muito bacana. Chegamos no nosso momento literário. Eu vou indicar o livro chamado Gritos, a dramaturgia no cárcere, porque também fala de excluídos e é bastante parecido com a ideia do Tom na Fazenda dentro de uma outra vertente. Essa é a minha dica. E a sua qual é? Olha, eu tenho um livro que eu gostei muito de ter lido
E eu tenho muita vontade de trabalhar esse livro e transformar em outra coisa. Se chama O Segredo do Oratório, da Luiz Valente. É muito interessante. Fala sobre o quê? Fala sobre os marranos, os judeus marranos do sertão. Que a gente não faz ideia, né? Não faz. Que muitos fugiram para o sertão. E esses judeus também, inclusive, são os primeiros judeus que chegaram em Manhattan. São judeus pernambucanos que saíram de Recife e foram para Nova York. E você veio de Recife? Vim, sou pernambucano. Saudade de lá? Muita, sempre. Fez teatro lá já? Nunca fiz teatro em Recife. Então tem que ir lá, você tem que honrar Nunca esse fiz negócio teatro em aí. Recife. Um cara dessa natureza não voltar lá é quase um pecado capital, loucura. né? Já me apresentei no Brasil inteiro, mas nunca me apresentei em Recife. Entendi. Antes da gente terminar mesmo o programa, o seu aplauso vai para aqui ou vai para quem? Meu aplauso vai para a vida do Paulo Autran. Muito bom. Muito bem lembrado. A sua indignação vai para aqui ou vai para quem? Minha indignação vai para o quê? Vai para a política, vai para a cultura, vai para os nossos... Ok, minha indignação vai para a secretária de Cultura Municipal e para o secretário de Cultura Estadual do Rio de Janeiro. Obrigada por ter vindo. Foi bom conversar com você. Super sucesso. Obrigado, Estão na Rogério. Fazenda, que vocês vão continuar a temporada. Sim, Teatro Sesc Gran Rio, super sucesso. Sábados e domingos, às 8 horas, até o dia 1º de abril. Só eu conheço uma fila de gente que vai lá te assistir. Que bom. Tá bom? Obrigada por ter vindo. Obrigado tá? você. Sucessão para você sempre, Pra gente. que você merece. Obrigado. A você que esteve com a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência, por nos ajudar a localizar as crianças desaparecidas que a gente veicula aqui na nossa programação. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.